Matheus Sodré em O Cinema Morreu? Pergunta, eu afirmo, sim. Morto? Ou será que é a gente que morreu pro cinema? Bom, são pouquíssimos os filmes que são verdadeiramente novos, que não são remakes, reboots, sequels, prequels, releituras, coisas do mesmo universo, spin-offs. A sensação é que a cultura mainstream está estagnada. E um dos motivos também é o nosso vício em consumir nostalgia. Parece que a gente está meio preso a tentar reviver um passado idealizado. Verdade, as TVs de tubo aí atrás, né? Elas mostram isso. Cara, outro dia minha irmã, ela chegou pra mim e falou: qual que foi o melhor blockbuster? Minha irmã, assim, ela chegou pra mim fazendo essas perguntas aleatórias, né? Incrível. Qual o melhor blockbuster dos últimos 10 anos? Ela perguntou, né? Aí eu... Aí eu falei, tipo... Citei alguns, né? Falei, John Wick 4 pra mim, Missão Impossível Efeito Fallout, né? Tem o Planeta dos Macacos que eu gosto muito. Ela, não, pô, mas aí é franquia. Eu quero saber qual foi o melhor blockbuster novo dos últimos 10 anos. Aí eu, eita! Aí eu falei, blockbuster novo? Nova franquia? Novo filme de blockbuster dos últimos 10 anos? Eu, porra, teve algum? Aí o que veio na minha cabeça foi Nope. Eu falei, acho que Nope. E ela ainda ficou nessa, mas é blockbuster? Eu, dá pra forçar que é um blockbuster. Mas foi isso, foi o único que veio na minha mente. Talvez por medo do futuro? Essa epidemia de remakes me parece muito um feitiço de necromancia, onde o passado, morto, é enfeitiçado para parecer vivo de novo. Então filmes hollywoodianos famosos no imaginário popular são exumados das suas épocas, anunciados em forma de remake e enfeitiçados por CGI, efeitos especiais, tratamento e muito marketing, com fundos verdes e muitos acenos para a audiência que está assistindo. Barbie e Oppenheimer. Barbie é base... Barbie já existe, a Barbie, né? E Oppenheimer também existe a franquia da Segunda Guerra Mundial, né? Assistindo na tentativa de eu e você aqui, o produto e você, relembrarmos de alguma coisa juntos. É do mesmo universo de O Resgate do Soldado Ryan. Para que assim, o passado morto dance mais uma vez diante de uma audiência disposta a pagar pelo trabalho do feiticeiro. Uma audiência domesticada para esse tipo de consumo. Domesticado, eu e você. Não é uma separação aqui classista, elitista. Porque eu acho que muito mais importante do que se perguntar se o cinema morreu, é se perguntar por que a gente está se perguntando se o cinema morreu. Essa, pra mim, é a pergunta de $1 trilhão. Hollywood acredita, no contexto atual das coisas, que gastar muito com filmes que evoquem familiaridade para assim então lucrar muito em todos os lugares do mundo seja o único negócio viável para encher salas de cinema. E de fato, nos últimos 15 anos, muita coisa mudou na indústria. Não só na forma de se fazer filmes, mas especialmente na forma de se consumir filmes, de se consumir audiovisual e da nossa exposição ao audiovisual como um todo. A configuração da indústria mudou de como se ganha dinheiro nela, mas a nossa configuração de consumidor mudou também, do que a gente quer ver. E se a gente não pensar isso, é impossível chegar numa resposta. Então vamos a alguns dados interessantes. Das 20 maiores bilheterias da história, 14 são remakes ou continuações. E só 2 filmes dessa lista vêm antes dos anos 2010. Titanic, de 97, e Avatar, de 2009, que inclusive é um dos filmes que começa esse processo de virada, né? Então vamos considerar ali nos 10. Ou seja, 19 das 20 maiores bilheterias da história aconteceram na última década. Existe nitidamente, então comprovadamente aqui, uma forma diferente de se consumir cinema e de se fazer e se produzir e distribuir cinema. Ou as pessoas estão indo mais ao cinema, ou existem mais cinemas, ou existe uma monopolização e existe uma menor oferta de filmes numa sala de cinema. Pois há uma concentração de consumo em poucos filmes. E esses valores e esses produtos de sucesso também diagnosticam bem o estado atual da indústria cinematográfica e seu modelo de operação. Você precisa de muito dinheiro para fazer, de muito dinheiro para divulgar e de muito dinheiro para ocupar milhões. Cara, falando nisso, vai além da indústria cinematográfica, né? Vocês estão ligados que GTA 6 é o produto de entretenimento mais caro da história da humanidade, né? GTA 6 custou $1 bilhão ou de reais, enfim, vou até pesquisar assim. Quanto custou GTA 6? O produto de entretenimento mais caro da história. Tá aqui, inacreditável. 1 bilhão não, 2 bilhões de dólares. GTA 6 custou aproximadamente 10,8 bilhões de reais. Eu tava vendo, tipo, umas coisas meio bizarras, assim. Apareceu um post pra mim que era, tipo, o que é que foi mais barato de se fazer do que o GTA 6? Aí, tipo, sei lá, uns prédios absurdos. Tipo, por exemplo, o Cristo Redentor foi mais barato de fazer do que o GTA 6, tá ligado?
negócio bizonho. Tipo assim, caralho, é muito dinheiro, viado. E é isso, cada vez mais a indústria vai ficando megalomaníaca. Games tá muito isso também. Os videogames, inclusive, eles estão passando por a crise atual dos videogames, que a indústria dos videogames está em crise, é muito por isso. Porque a indústria cresceu tanto e as pessoas querem que os jogos sejam mais realistas e mais caros e tenham mais coisas e sejam mais longos, que os jogos tenham 100 horas, porque os jogos hoje em dia, um jogo é R$400, então você não quer pagar R$400 para jogar um jogo de 10 horas, você quer pagar R$400 para jogar um jogo de 150 horas, então é mais coisa, mais conteúdo e mais trabalhador sendo explorado e menos tempo para se fazer e, cara, e é isso, essa é a indústria hoje em dia, do entretenimento no geral. Milhares de salas ao redor do mundo inteiro. Para isso tudo, você ainda precisa de um retorno, de um lucro massivo que consiga cobrir uma operação que às vezes beira o bilionário. E esse caminho, inviável a não ser que você seja um estúdio colossal, até porque você precisa não só levantar esse dinheiro, como também poder perder esse dinheiro se o filme não der certo e continuar operando, para ser o único modelo viável para colocar um filme na sala de cinema. O que aconteceu então nos últimos 15 anos para configurar o mundo dessa maneira e mudar a relação do cinema, do nosso consumo, do se fazer? A primeira delas, mais evidente, é o fim das mídias físicas, que muda o mercado inteiro. Se tornou muito, mas muito mais difícil recuperar o investimento de produção num filme. Antes, um filme podia não ir tão bem assim numa sala de cinema, que depois nos DVDs ele recuperaria pelo modelo de royalty, como era na época, de distribuição de lucros. Então no DVD e no VHS, esse filme era distribuído depois, ele era comprado, ele era alugado, ele saía do mundo inteiro e ele se mantinha rodando numa operação constante ali por anos. E isso muitas vezes pagava um filme, ou às vezes virava um filme, tornava um filme um sucesso depois da sala de cinema. A distribuição cinematográfica não dependia das salas, apesar delas serem a coisa principal. A mídia física, por mais curioso e paradoxal que soe, de certa maneira, permitia uma distribuição muito mais ampla e diversificada de filmes. E soa paradoxal porque hoje todo mundo consegue acessar, né, com um dedo, o streaming. Mas o que está nessas plataformas? O que você consegue assistir? Como é que você navega nelas? Como é que a experiência é diferente? Então vamos para o segundo ponto. O streaming. O streaming tem um modelo completamente diferente de distribuição de royalties, ou seja, de lucrar depois que o filme sai da sala de cinema. Se comparado à era das mídias físicas, do produto ali, do DVD, do VHS, uma produção hoje colocando o filme dela no streaming não ganha quase nada com o filme. Quase não se lucra botando um filme no streaming depois de ele sair de cartaz. Dessa forma, lotar uma sala de cinema se torna a única maneira de pagar o investimento que colocou o filme lá. Além disso, o que está disponível no streaming? Se não existe mais mídia física facilmente acessível, então tudo que a gente pode assistir é o universo de títulos que está temporariamente disponível em algum dos streamings que você assina. Agora vamos pensar o cenário hipotético então. Um filme pequeno ou médio foi realizado e feito. Para ele ser visto, ele precisa passar nas salas do cinema e depois ele tem que ir pro streaming, que são os únicos canais possíveis. Beleza, você vai botar esse filme numa sala de cinema. Pior que hoje em dia, filme pequeno e médio é muito concentrado em streaming, né? Deve ter pesquisa disso aí, né? Tipo, os filmes de médio orçamento produzidos por Hollywood hoje. Não só Hollywood também, tipo, os filmes coreanos, filmes indianos, enfim. Acho que a grande maioria, ele já é o contratinho de streaming, tá ligado? Nem chega nos cinemas. Tanto que a gente vê isso chegando até por grandes diretores, né? Tipo o Scorsese, que lançou o Irlandês, né? Isso já tem uns anos, mas tipo, o Irlandês, beleza, ele teve algumas sessões no cinema, mas era um filme de streaming, tá ligado? Então eu acho que hoje, filme de médio orçamento, que são filmes que tem um perigo, digamos assim, né? Porque eles não têm um marketing fervoroso com eles, né? Então eles podem dar prejuízo. Hoje em dia, na indústria, né, do cinema, é muito visado para streaming. Como é que você fica sabendo dele? Como é que você divulga ele? Pelas redes sociais. Antes a gente sabia por amigos, pelo jornal, anúncios ou até pelo próprio cinema, por uma ida ao próprio cinema, o que estava em cartaz, pela TV, enfim. Hoje a relação é outra, o que nos leva ao terceiro item dessa discussão, o surgimento dos smartphones e das mídias sociais. Igual o filme que saiu só pra TV, exatamente. O ecossistema de informação e, portanto, como o filme chegaria no consumidor e o que um criador de filme tem que fazer para chegar nesse consumidor e chamar ele para a sala de cinema. Hoje, a sua produção de realidade, ou seja, a sua visão de mundo, a forma com a qual você percebe as coisas, a informação que você consome, as opiniões que você concorda ou discorda, são quase que inteiramente agenciadas
gerenciados por um algoritmo baseado nas suas preferências do que você consome nessas redes. Algoritmo que é uma caixa preta, você não sabe como ele funciona, e ele é gerido por big techs, por grandes empresas, na sua maioria estadunidenses. Todas essas mídias sociais operam de uma forma muito pouco orgânica hoje em dia, né? Na verdade, você precisa colocar muito dinheiro em anúncio, em ads, em publis, etc. Quem é que tem grana para isso? Investimentos colossais. Então, nesse ecossistema, o que você vai ver são campanhas colossais de divulgação de grandes filmes. Ads no YouTube, Instagram, eventos de PR que chamam influências, publis dos próprios influenciadores também. Cria-se um movimento digital com muito investimento e muita grana para se divulgar um filme no cinema. E essa é a parada da internet, que a gente não pensa muito, porque a gente não acredita na internet de 15 anos atrás, orgânica, espontânea e viral. Com muito dinheiro, você consegue pautar o debate nas redes sociais e converter curiosos, ou até não curiosos, em espectadores. Com esse dinheiro nas redes sociais, agenciadas por essas empresas e que rodam numa percepção de realidade moldada pelo ecossistema publicitário que se está inserido, o que a gente vê é uma produção de consenso, que é justamente o que viabiliza os filmes colossais, que custam 1 bilhão e que às vezes custam mais para divulgar do que para fazer. Agora, voltando pro coitado do filme médio ou pequeno. Mesmo que ele tenha incentivo de produção e tenha sido inteiramente financiado por verba pública, ele ainda está disputando num espaço publicitário, num ecossistema informacional, no mesmo lugar, no mesmo fluxo algorítmico que esses gigantes colossais de estúdios. Então ele precisa competir de forma orgânica, quase nunca. Cara, falando ainda de filme brasileiro, é muito foda isso, né? Porque é como diz o Glauber Rocha, né, naquele filme, naquele vídeo clássico dele falando, né, sobre o domínio dos filmes americanos, né, no mercado brasileiro. Porque os filmes, irmão, já chega aqui pago, tá ligado? Tipo assim, o filme americano, ele se paga dentro do próprio mercado americano, na maioria das vezes, né? É um mercado americano, hoje em dia é um mercado chinês muito forte, né? E aí, nesses espaços, né, nesses circuitos menores, ele vai chegar já com a margem de lucro para acumular mais lucro, para acumular mais capital, né? Então ele já chega aqui pago e ainda tem, né, uma oferta muito absurda, enquanto um filme brasileiro ele só tem um mercado consumidor aqui no Brasil, um mercado consumidor muito pouco, que é das pessoas interessadas pelo cinema brasileiro. E é isso, e torcer pra dar certo pra se pagar, e na maioria das vezes não se paga, né? É muito injusto, assim, a balança. Nunca com dinheiro pra mídia paga, tentando persuadir um espectador a ir ao cinema. Ele não tem verba pra influenciador, não tem verba pra fazer campanha, não tem verba pra entrar como ad, não tem grana pra fazer um trailer super elaborado, pra fazer vários cortes de redes sociais que funcionem e chamem o fenômeno pra gerar conteúdo em cima. E sem conteúdização, não se tem conversão de consumo hoje em dia. Porque, mais uma vez, essa não é a internet de 15 anos atrás, que você conseguia viralizar um suposto filme que você queria fazer a partir da sua rede de amigos e espalhando. Essa lógica da rede que se espalha, que tem muito a ver com redes pessoais do boca a boca, não existe mais, né? O virtual não reflete mais dinâmicas sociais do real. Ele é uma coisa própria, algorítmica, competitiva e altamente publicitária. Então, enquanto você vai ter conteúdo orgânico, alguns trocados e o poder da amizade, as grandes produções vão botar, às vezes, mais de 100, 200 milhões de dólares pra estar nesse lugar. Aí, beleza. Chegou a hora de colocar o filme no streaming. Surpresa, ele também é algorítmico e depende de um sistema de recomendações do próprio streaming, de uma navegação que o próprio streaming vai induzir você a um consumo. Esse poder da amizade me lembrou que um amigo meu me chamou pra uma festa 2 semanas atrás. Achei bem legal o conceito da festa. Era uma festa, assim, com DJ e tal, num bar e tal, e a festa era tipo 10 ou 15 reais pra entrar, e a festa era pra arrecadar fundos pra fazer um curta pra galera que tava organizando a festa. É isso, irmão. Cinema brasileiro é guerrilha, foda-se, é isso aí mesmo. Consumo específico, do que ele quer colocar na frente, do que ele quer mostrar pra você a partir das suas supostas preferências. A Netflix, por exemplo, diz que esse algoritmo pauta mais de 80% das decisões de consumo nas plataformas deles. Você lembra da sensação de olhar numa locadora, filme por filme, com todos em pé de igualdade, ali espaçados nas suas categorias e escolher a partir da capa, etc.? É um sistema de consumo bem diferente desse. E não é legal, só nostalgia, né, que você está sentindo falta. Você está sentindo falta da sua agência. Você está sentindo falta de escolher uma coisa por você. E isso muda a relação com a qual a gente consome cinema, que se torna muito mais passiva. Hoje no Brasil, e em muitos lugares do mundo, só o mega filme se faz possível. Praticamente, com algumas lindas resistências nossas. E ainda assim, o mega filme precisa conversar com culturas diferentes do mundo todo, porque ele tem que dar lucro no mundo todo. Então qual que é o resultado do conteúdo desse mega filme para que ele consiga realmente ser palatável para culturas tão absurdamente diferentes, para públicos tão completamente diferentes? Ele não pode suscitar polêmica,
e ele precisa ser familiar, reconhecível, imediatamente gostável. E onde entra isso? No nostálgico, como Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter. E assim ele consegue atingir realmente a marca de centenas de milhões de dólares de lucro que ele precisa para pagar toda essa movimentação. Mas tem mais coisa nessa virada também. Essa mudança de modelo de negócio da mídia física para o streaming reflete também uma mudança comportamental profundamente transformadora na nossa forma de consumir mídia e cinema, que obviamente retroalimenta esse ciclo de mudança. A plateia do cinema mudou muito. A gente mudou muito. O cinema, que antes era na rua, foi pro shopping. E depois foi pro streaming. Do caminhar pela cidade e ver o que está passando no cinema da rua, a gente começou a ir de carro para um shopping e escolher ir ao cinema dentre outras lojas, dentre outras vitrines. Mais uma experiência do parque de consumo. Nós fomos nos tornando, então, espectadores consumidores. E isso muda muito o que a gente está esperando de um filme quando a gente senta para assistir ele. Isso altera profundamente a nossa relação enquanto espectador, a nossa relação com o que está na tela. Porque, afinal de contas, a gente quer uma experiência de consumo. Quem fala muito disso é o Felipe Leão, grande amigo meu, crítico, que é um cara que eu acho que tem um trabalho fantástico na internet. Então um abraço pra ele. É isso, velho. É o que eu falo. Quando você vai pro cinema achando que o filme é um self-service, né? Aquela aspa do sou fã, quero service, ela escancara isso. Não. E a galera do filme de herói é muito isso, né? Ou quando você vai ver um filme, sei lá, adaptado de um livro famoso, é tipo, não, eu quero que esse filme me entregue exatamente isso. Eu quero que tal personagem apareça e tem que aparecer do jeito que é no quadrinho, do jeito que é no livro. Eu quero que seja dessa forma. Eu quero que aconteça desse jeito. É o self-service, irmão. É o consumo. É tipo, paguei e agora eu quero que este produto seja entregue a mim. E o cinema já foi intrinsecamente uma experiência de ser apresentado aquilo que era novo. Novas técnicas, novas formas de contar a história, novas ideias, novas linguagens. O que a gente via ali não era uma coisa sobre a qual a gente já estava supostamente letrado ou condicionado, mas o surgimento de uma coisa que muitas vezes a gente tinha muito pouco entendimento sobre, mas muito fascínio e, portanto, muito respeito. E esse é um ponto interessante também, porque, na verdade, o nosso repertório visual era muito menor. E a nossa relação individualizada com o consumo desse audiovisual, portanto, também. A gente não tinha infinitas discussões de Twitter sobre um filme, cortes, exposições a dezenas de milhares de conteúdos sobre aquele filme, debates extensos no Reddit sobre significados e explicações de um filme, se o filme tá certo ou não, se ele tem furos no roteiro ou não. O produto não era dissecado, decupado, revirado, exposto de todos os ângulos possíveis. De certa forma... Sabe um filme que comenta muito sobre isso? Under the Silver Lake. Tá? Assistam esse filme. Filme genial sobre a cultura pop e a nossa forma de consumir filmes, obras midiáticas na nossa era. Under the Silver Lake, com o Andrew Garfield. Ele não era dessacrado. Existia uma coisa sacra ali na tela, especialmente porque a imagem pra gente não era banalizada. As imagens não eram banalizadas. Hoje, quem não já viu de tudo? A gente está imerso 24 horas por dia consumindo um fluxo infinitamente variado de vídeos acelerados, estimulantes e produzidos por nós mesmos. E aí não só a gente está sendo hiperexposto, como a gente também está assimilando recursos e linguagens do cinema e do audiovisual e executando ele com o nosso telefone. O que era antes exclusivo a produções cinematográficas, a gente está fazendo agora com CapCut, com TikTok, com Reels. E isso afeta muito a nossa assimilação e produção de sentido daquilo que é real. Então todo indivíduo com o telefone na mão é um indivíduo hiperexposto à imagem e não mais um espectador passivo, pronto para o encanto da tela, mas sim um consumidor ativo que quer ver naquele investimento de tempo, já que estamos numa economia de atenção, uma recompensa que hoje ele associa a uma coisa muito mais dopamínica ou estimulante, justamente pelo que ele está vendo no telefone o tempo todo. Como que um filme de comédia vai competir com os 5 reels que você viu no seu TikTok, que foram a coisa mais engraçada que você viu na vida e que você nem lembra no dia seguinte? Isso muda muito a nossa relação com o mundo e com nós mesmos. A gente passa a perceber o mundo da gente para fora. Nós protagonistas, o resto coadjuvantes. Então é muito mais difícil de conseguir agradar a gente, que se produz, se filma, se documenta, se performa e se coloca a partir disso no centro de tudo, porque elabora a nossa subjetividade a partir desse processo de autodocumentação. E, portanto, lê o mundo e a vida se colocando nesse centro. É a hipertrofia do eu, como descreve a Paula Sibilia no livro O Show do Eu, a intimidade como espetáculo. Então o cinema, como algo vivo, poderoso, coletivo, que inaugura imagens, repensa gêneros e reinventa sua linguagem, parece encontrar muita dificuldade no mundo regido por milhões de mini-telas individuais, seus fluxos algorítmicos e suas performances. Essa transformação, então, como você já deve ter percebido, não é uma questão somente do cinema.
É uma questão de toda a indústria cultural. O Sim. cinema não se transforma sozinho, né? Ele não acontece no vácuo. Existe toda uma estrutura socioeconômica, cultural e etc. que rege isso. E aí a gente entra nesse contraste central, né? Que é nesse ambiente acelerado da economia de atenção, em que a nossa leitura do mundo está agenciada por um algoritmo personalizado 24 horas por dia, a gente tem uma realidade paralela para cada um de nós. Como é que você concilia isso com a experiência coletiva da sala de cinema? Da grande... Cara, esse negócio da experiência do eu que ele fala, ou da hipertrofia do eu, né? Muito interessante esse conceito. O Juliano Gomes, o Juliano Gomes, né, o que já escreveu pra revista Cinética e tal, professor de cinema Pô, qual que é aquela faculdade particular de cinema? Esqueci, me desculpa. Enfim. FAAP, professor da FAAP. A gente teve a conversa, né, quando teve a roda de conversa lá na Unicamp, e ele falou um negócio que ficou na minha mente, eu nunca tinha parado pra pensar, que ele falou que ir ao cinema também é um processo de... meio que de cidadania e de você perceber que que o filme existe independente de você, sabe? Como assim? Ir ao cinema, espaço físico do cinema mesmo. Porque o filme vai estar lá, tá ligado? Tipo, o filme vai rolar 4 horas da tarde do sábado. Quer você chegue atrasado ou não. Quer você consiga ir ao cinema ou não. O filme vai rolar, sabe? E eu até já falei aqui que eu acho que, apesar de ter todas essas problemáticas que ele tá falando e que a gente fala, né, da pessoa gritar na sala do cinema e fotografar na sala do cinema, eu ainda sinto que o espaço do cinema, ele ainda é um espaço que ainda existe uma ética das pessoas de não estar mexendo no celular ou de não fazer barulho, que é diferente de outros espaços, por exemplo, de convivência, que, por exemplo, você vai num museu e muita gente ainda, tipo, tira o que não tem nenhum problema, tá, gente? Porra, quando eu vou no museu eu também tiro fotografia. Mas ela tem essa coisa do, vou tirar a fotografia dessa pintura, dessa fotografia, dessa outra fotografia, enfim, dessa obra de arte. O que é que isso significa? Significa que eu fui ver isso, sabe? Essa é a hipertrofia do eu. Por isso que quando a pessoa tira uma foto lá dentro da tela do cinema, não é sobre a arte, é sobre a pessoa estar vendo. Tipo, olha, eu tô aqui, tá? Eu tô vendo o filme do momento. Olha, eu tô aqui, tá? Eu tô nesse museu. Então, essa coisa da performance, sabe? Que existe no cinema, mas eu ainda vejo o cinema muito como esse espaço ainda de tipo, véi, passou Jeanne Dielman agora no Cinema do Dragão. Tá passando por vários cinemas, inclusive aí do Brasil, se você quiser ver. Porra, filmaço. Mas, cara, esse Jeanne Dielman é um filme de 3 horas e 40 minutos. Qual momento, diga com sinceridade aqui no chat, tá, gente? A gente aqui que gosta de cinema e tal. Bicho, 3 horas e 40 minutos de Jeanne Dielman você assistir na sua casa. Pô, não é difícil pra caralho tu na tua casa ver o filme por 3 horas e 40 minutos ininterrupta, sem puxar o celular, sem ver uma notificaçãozinha. Cara, 3 horas e 40 minutos. O cinema, ele te obriga a isso, sabe? Ele te obriga. Tipo, agora eu tô sentado aqui nessa porra e o filme vai passar. E se eu quiser ver, eu vou ter que assistir. Se eu me levantar pra ir pro banheiro, eu vou perder, tá ligado? Então ainda tem essa dimensão de tela. Porque as mini-telas e o algoritmo e o agenciamento de realidade também corroem o nosso senso de coletivo. Então é isso. Erodiu-se a coletividade ao redor do cinema. Ruíram também os mecanismos que viabilizavam uma produção cinematográfica mais diversa nessas salas de cinema. Mudaram o impacto e a potência das imagens. Mudou o modelo de negócio. Mudou o acúmulo de capital. Mudou também o espectador, que tem a grande tela como mais um dentre os seus estímulos. O espectador hoje, no cinema, indaga o que aquele filme tem a lhe dizer e como aquele filme agregará na sua realidade. O filme, assim como a sua timeline For You, precisa agradar aos seus interesses. E o cinema, como a gente conhece, pertence a outro tempo, a outra era da reprodutibilidade técnica, a outras condições com as quais se davam as coisas, no que concerne a sua própria existência. E é por isso que dá pra dizer que sim, de certa forma, o cinema está morrendo, ou o cinema morreu. Pelo menos na concepção dele originalmente.
Mas acontece que o cinema nunca vai morrer. Ir a uma sala de cinema e ser transformado Uma nova morte do cinema. pela experiência de assistir a uma coisa Já enorme, morreu ali no 5 escuro, vezes. nunca vai mudar. Sim. Grandes filmes de todo mundo já feitos nunca vão deixar de existir. E nem a vontade de Ou assisti-los por milhões de pessoas. É claro que a gente tem que lutar para que esses filmes não deixem de existir num contexto onde tudo é streaming e não existe mídia física, né? A gente tem que achar um meio do caminho. Por isso, inclusive, cada filme médio ou pequeno, especialmente brasileiro, que consegue estar numa sala de cinema, é um filme vitorioso. A gente tem que parar com esse viralatismo de um filme que não lota a sala, então não foi bom o suficiente, não deu certo. Olha o ecossistema com o qual ele está competindo. A gente ainda consegue... Isso é a continuidade. E a prova do cinema começa... Voltou a live aí? Deu uma travadinha a live? Acho que já continuou, né? Deu não, né? Apareceu aqui mensagem do OBS que tinha dado uma... Voltamos. experiência. Como nele, ainda é possível contar histórias. E também é possível, e muito, sonhar. Imorrível é uma palavra muito boa, tá? O cinema é imorrível. E quando ele fala isso, a live morre e volta, né? Cinema, tá? Foi tudo pensado. Ir cinema e de se fazer, e se produzir e distribuir cinema. Ou as pessoas estão indo mais ao cinema, ou existem mais cinemas, ou existe. Então isso, acabou ali, né? Acabou no imorrível. Grande vídeo aí do Matheus Sodré, tá? Que apesar de ser carioca, me parece ser um cara de gente boa. É um cara de gente boa, né? Ele é um cara de gente boa. Que produz uns conteúdos legais. E também é um cara das superproduções, né? Assim como o Tucas, que a gente acabou de ver. Os vídeos dele são muito bem produzidos, diga-se de passagem, né?